Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso terceiro estudo de panorama bíblico do Novo Testamento. Esse é o terceiro estudo e nós ainda continuamos em quarentena. Espero sinceramente, pela graça de Deus, que seja o último, que quarta-feira que vem a gente possa estar na igreja. Claro, nós vamos continuar filmando, mas que a gente esteja lá na igreja, que é melhor do que estar aqui só em casa, né? Eu tenho certeza que você também sente falta de cultuar ao Senhor com os irmãos. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos, depois a gente faz uma recapitulação muito breve e vamos seguir com o nosso estudo, tá bom? Feche os olhos aí. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer por esse momento, a Deus, por esse momento de estudo. Obrigado por essa série de estudos que nós estamos tendo na igreja, obrigado porque nós temos hoje o acesso à tecnologia, mesmo impedidos de estarmos fisicamente no templo, nós estamos aqui como igreja para adorar o Senhor, ó Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê capacidade de compreensão, é nosso desejo. Nós te agradecemos e eu peço as tuas bênçãos sobre a vida de cada irmão em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente boa. Recapitulando, semana passada, então, a gente falou um pouco sobre os evangelhos. A gente deu aquela olhada geral, que é a proposta do nosso estudo, nosso panorama, né? É uma olhada geral, a aspectos gerais, sem nos aprofundar muito, para a gente ir aprimorando o nosso conhecimento. Olhamos então por que são 4 evangelhos, demos uma pincelada em cada um deles, em alguns detalhes bem interessantes, e vimos a sua importância, tá bom? Então hoje nós vamos olhar um pouco somente para o livro de Atos, tá? Lembrando que se você tiver pergunta, deixa aí nos comentários ou manda direto para mim no WhatsApp e a gente vai tentar responder aí da melhor maneira possível. Se a gente não souber, damos jeito de arrumar alguém, quem sabe, tá bom? Então vamos lá. Por que nós separamos Atos? Por que eu separei Atos? Não poderia estudá-lo junto com outros livros? Poderia, mas eu sou muito fã de Atos e eu acho assim que ele merece uma conversa particular. Primeiro porque ele ocupa uma posição muito bacana dentro do cânon bíblico, né? Ele está logo depois dos evangelhos. Isso traz um significado muito grande para Atos, mas de certa forma também, vamos dizer assim, não sei usar outra palavra, mas talvez essa não seja melhor. Talvez o prejudique um pouquinho, porque quando perto dos evangelhos, né, ele não brilha tanto como poderia brilhar talvez em outro lugar. Mas ele está na sequência correta, porque ele vem realmente são os acontecimentos que se sucedem, então, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E é um livro muito fantástico. Eu gosto muito, queria indicar para você, antes da gente conversar sobre Atos, se você precisar pesquisar, eu quero ir um pouco mais a fundo, eu gostaria de ler alguma coisa sobre Atos, eu indico para você 2 livros que eu gosto muito e eu acho que são muito bons, que é o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes sobre Atos, né, é exclusivamente sobre Atos, e esse comentário aqui que também é fantástico, tá, do John Stott, também sobre Atos, somente sobre Atos, né. Eu acho interessante o subtítulo que ele dá, né? O título do livro é Atos e o subtítulo é Até os Confins da Terra. É fascinante, fascinante. Se você quiser, irmãos, são duas dicas boas para você poder estar acrescentando conhecimento e tendo uma boa leitura aí na sua casa, tá bom? Vamos lá, então Atos. Eu queria começar com uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, desse comentário que eu mostrei para vocês, que expressa muito bem, talvez, o que seja o livro de Atos, ou nos dá uma boa ideia do que ele significa, tá? Comentando no seu início, no seu comentário geral, o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, o livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. É muito interessante essa frase, porque tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver com a posição, tem tudo a ver com o sentido de Atos. Realmente, Atos é um livro que faz uma divisão muito clara, tá? Muito clara, entre o que vem depois e o que já passou. Então nós vamos lembrar que nós temos aí o Antigo Testamento e temos toda a atuação dos profetas, a ação de Deus com o povo, aquela coisa toda. Aí nós temos aqueles 400 anos onde Deus se cala, toda aquela bagunça, um pouco de confusão aqui, um pouco de confusão lá. Depois vem João Batista e já vem Jesus e tem todo aquele movimento, aquela coisa extraordinária e de repente Jesus morre.
morreu. De repente, Jesus, entre aspas, fisicamente sai de cena. Ele morre, ressuscita, mas ele não fica com os discípulos. A Bíblia diz que ele é elevado aos céus, ele volta para o lugar dele. E aí é a pergunta. Atos nos responde, graças a Deus por isso, irmãos, porque Atos dobra essa página e nos apresenta então uma sequência de acontecimentos onde a presença de Deus agora não é Jesus conosco, mas é o Espírito Santo em nós. Isso é algo tremendo, tá? Isso é algo espetacular, fantástico. Jesus não está fisicamente conosco, ele está com o seu Espírito em nós, espiritualmente falando, e isso é tremendo. E é o livro de Atos que registra isso. Os estudiosos bíblicos, eles têm um carinho muito especial com Atos, porque realmente Atos é um livro desses assim, diferenciado. Calvino, por exemplo, o grande teólogo da Reforma, ele dizia que Atos é um tesouro, né, para a igreja. E eu concordo com ele, porque graças ao livro de Atos nós temos muito material e algumas certezas que nós carregamos conosco que fortalecem a nossa fé. E eu queria assim, de início, começar essa nossa conversa sobre Atos olhando alguns pontos da importância de Atos para a nossa vida, para a vida da igreja. Eu destaquei 7 pontos aqui, tá, que vão justificar a importância do livro de Atos. E eu queria conversar com você. O primeiro ponto é o seguinte, tá? Atos é importante porque ele nos mostra a ação da igreja sem a presença física de Jesus. É como eu falei anteriormente. Jesus estava ali, estava acontecendo todos aqueles milagres, aquelas coisas extraordinárias, Jesus ensinava e as palavras de Jesus eram diferentes das outras, porque vinham acompanhadas de poder, de sabedoria, era incrível. Os discípulos estavam naquela alegria, naquela euforia, estava uma bênção. De repente Jesus morre. A grande pergunta quando Jesus morre é a seguinte, e agora? Como é que vai ficar? Lembro que os discípulos não tinham total entendimento ainda acerca da ressurreição. Tudo bem, eles ficam ali num período com medo, meio assustados. Depois Jesus ressuscita. Jesus ressuscitou, que bênção! E diz o texto que Jesus passou vários dias com os discípulos, né? E ensinou várias coisas. Mas Jesus foi levado aos céus. Jesus, depois de ressuscitado, não permaneceu fisicamente com a igreja. E aí surge uma outra pergunta, e agora? Como é que vai ficar? Jesus não está aqui. E Atos responde essa pergunta, irmãos, porque ele demonstra a sequência da caminhada do Evangelho, a sequência ou o surgimento e o desenvolvimento da igreja sem a presença física de Jesus. Agora, essa igreja que segue os passos de Cristo tem o Espírito Santo de Deus, que guia e direciona essa igreja. Então Atos demonstra para mim e para você de que mesmo que Jesus não esteja fisicamente comigo e com você, o Espírito dele está em nós e por isso nós estamos com Cristo e podemos seguir adiante. Atos é uma grande certeza de que nós estamos no caminho, devemos continuar caminhando porque Cristo é conosco. Ele deixou o Espírito dele para nós, né? E essa é a primeira grande importância do livro de Atos. Se nós não tivéssemos Atos, como é que nós poderíamos, por exemplo, afirmar as cartas que vão vir depois? Com que autoridade esses homens que escrevem as cartas escrevem? Escrevem com a autoridade do Espírito Santo. E como é que nós sabemos isso? Por causa de Atos. Porque o Espírito é entregue à igreja, é dado àqueles homens, é dado a mim e a você, né? Eles são revestidos de poder e autoridade. E esse é um grande valor, esse relato para mim e para você que somos igreja hoje. O segundo destaque, ou o segundo ponto de importância de Atos, tá? É porque ele nos mostra que nada pode impedir o avanço do Evangelho. Pensa comigo, hoje a gente fala muito em perseguição, né? Só que hoje você tem uma estrutura de Evangelho que nunca existiu antes na face da Terra. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, na casa de vocês, alguns na televisão, outros no celular, outros no computador. Eu não estou fisicamente com vocês. Você pode ligar o rádio e escutar alguém pregando o Evangelho.
Você pode pegar uma Bíblia, ou um livro, ou um folheto e ler sobre o Evangelho. Existem lugares no mundo que tem perseguição? Existem. Mas existem lugares do mundo onde não tem perseguição. E o Evangelho circula livremente. Essa não era a realidade da igreja no início. Logo que Jesus é elevado aos céus, os discípulos recebem o Espírito Santo, pouco tempo depois começa a perseguição. Primeiro pelos judeus, uma perseguição leve, começa a ficar moderada e grave depois quando começam a matar, matam Estevão, matam Tiago, por exemplo. Depois dos judeus, segue-se um período de relativa tranquilidade, até que o Império Romano começa a exercer forte perseguição sobre a igreja. E milhares e milhares e milhares de irmãos meus e seus em Cristo morrem. Mas sabe o fantástico de tudo isso, irmãos? É que mesmo sofrendo, mesmo sendo uma igreja pequena, fraca, sem os recursos que nós temos hoje, sem a estrutura que nós temos hoje, nada conseguiu barrar o avanço do Evangelho. Atos é a prova viva de que o Evangelho será pregado até o fim dos tempos e em todos os lugares. Atos é a prova viva de que nada nem ninguém consegue impedir o avanço do Evangelho de Deus. Por isso que ele tem uma importância muito grande, porque ele nos dá essa certeza. Terceira importância de Atos, tá, é que ele nos mostra que nós podemos confiar nas promessas de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque lá em João capítulo 14, do verso 16 ao 27, Jesus faz uma promessa aos discípulos. Ele diz assim: eu vou para o Pai, mas eu lhes enviarei o Espírito Santo. Jesus prometeu. E quando a gente vê Atos 1:8, tá, a gente vê a promessa de Jesus de novo, quando ele diz assim: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E aí quando você lê o capítulo 2 de Atos, você vê o cumprimento dessas duas promessas. E por que isso é interessante e importante? Pelo simples fato de que Jesus fez mais promessas, não apenas essa. Jesus prometeu, por exemplo, que voltaria e nos levaria consigo, que iria preparar um lugar para nós, que em seu nome nós alcançaríamos a salvação. Se Jesus prometeu o Espírito Santo e cumpriu, aquilo que ele também promete acerca da salvação e da sua volta, ele também vai cumprir. Por isso que Atos é importante, ele é o testemunho vivo de que o que Deus promete, ele cumpre. Tá? Quarto ponto, por que Atos tem uma importância assim significativa? Tá? Porque Atos nos revela a relevância da realidade missionária. Nós somos uma igreja missionária, nós agimos em missões porque nós temos a história de Atos. Quem não conhece o ímpeto missionário de Paulo ou de Pedro, por exemplo? Quem não fica sensibilizado quando lê Atos e vê Paulo entregando, literalmente gastando a sua vida para que o evangelho fosse pregado? Isso é uma coisa que comove, que dá emoção, que faz a gente querer que aquilo aconteça de novo, né? Então a importância de Atos, ela se dá nisso. Ela é um livro que fomenta a questão missionária na igreja. Se eu quero falar de missões, eu vou correr para Atos, porque Atos está cheio dessas ações missionárias incríveis, né? Das ações que o Espírito Santo de Deus promoveu através de homens. Então isso torna Atos um livro importante para a igreja, né? Quinto ponto, por que Atos é um livro importante para mim e para você? Porque ele abre completamente o evangelho aos gentios. Aqui que está. Nós encontramos nos evangelhos alguns momentos em que Jesus falou com gentios. Tá? O endemoniado gadareno, por exemplo, a mulher samaritana. Tá? Então Jesus anunciou o evangelho para essas pessoas e elas se converteram. Isso foi um marco histórico. Mas Atos escancara a porta do evangelho para todas as pessoas, tá? Não apenas para os judeus. Faz isso nos revelando o ministério de Paulo e de Pedro. Que não podemos esquecer que a primeira menção do evangelho aos gentios no livro de Atos, oh meu Deus, estou travando tudo aqui, é Pedro com Cornélio, o romano. Tá? Mas Atos nos dá essa visão desse evangelho que é para todos aqueles que Jesus tocar e chamar para estar consigo. Por isso que Atos é importante. Ele é um livro que abre as portas do evangelho para todas as pessoas, não apenas para os judeus.
Sexto ponto de por que Atos é importante para a igreja, para mim e para você, tá? Porque ele é um livro, entre aspas, inacabado. Vou explicar por quê. O livro de Atos se propõe a contar o início, tá? Os primeiros momentos, os primeiros anos da igreja que surgiu ali com a pregação de Pedro, com a ação do Espírito Santo. E ele vai contando até a primeira prisão de Paulo e para por ali. Mas é interessante que a igreja continua avançando. A igreja continua até hoje. Tá? A mesma igreja de Jesus que nasceu lá com a ação do Espírito Santo, com a pregação de Pedro, com aquelas primeiras conversões, ela se desenvolve hoje, através da minha vida, da sua, através da vida de todos aqueles que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso que nós poderíamos, assim, de uma forma até que meio que inocente, dizer que o livro de Atos ele é como se fosse um livro inacabado, porque a igreja continuou e a história da igreja continua a se desenvolver. Ela se desenvolve hoje através das nossas vidas, porque nós somos a igreja do Senhor hoje. Aqueles homens já fizeram a parte deles, aqueles homens já escreveram a parte deles da história, agora é a nossa vez. Então, de certa maneira, a gente também pode pensar que estamos escrevendo Atos, não dos apóstolos, tá? Mas atos de homens e mulheres que amam a Cristo e que vivem segundo o seu nome. E eu gosto muito de pensar assim, porque isso traz um senso de responsabilidade, né? A sétima, irmãos, o sétimo ponto de por que Atos é importante e é necessário para mim, para você, para nós que somos igreja, é o ator principal do livro, né? Quem brilha em Atos, a bem da verdade, é o Espírito Santo. É óbvio que quando a gente fala de Atos, automaticamente a gente lembra de Paulo, Pedro, né? João. A gente lembra desses personagens. Mas se você for observar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender que o livro de Atos dos Apóstolos nada mais é do que o Espírito Santo de Deus agindo através de homens que ele escolheu, que ele preparou, que ele capacitou e que ele instruiu, né? O ator principal de Atos não são os homens, é o Espírito Santo. Então esse livro, Atos dos Apóstolos, ele inaugura a atuação do Espírito Santo na igreja. E por isso que ele é de uma importância fantástica. Eu diria assim, na minha opinião, e sou sincero, minha opinião não vale muita coisa, pobre de mim, mas eu creio que um bom nome para o livro de Atos dos Apóstolos seria Atos do Espírito Santo. Porque quem brilha em Atos de verdade não são os apóstolos, é o Espírito. É o Espírito de Deus que vai tocando os corações, que vai realizando milagres, que vai capacitando homens iguais a mim e a você, simples, pecadores, humildes, a fazerem coisas extraordinárias pelo poder do nome que há em Jesus Cristo. Então, Atos é um livro especial e ele tem uma importância significativa por causa disso. Porque ele expressa claramente, irmãos, que o Espírito Santo agora é aquele que está agindo em nós, sobre nós, por nós e através de nós, tá? Nós não temos a presença física de Cristo, mas nós temos o seu Espírito. Isso significa que Cristo está conosco. E isso significa que nós podemos seguir avançando com o anúncio do Evangelho, tá? Porque o Espírito de Deus está em nós. Nós poderíamos citar, talvez, tranquilamente, mais umas... pelo menos mais umas 10 ou 12 pontos de importância do livro de Atos. Mas eu creio que esses 7 que nós citamos aqui, eles ilustram muito bem o valor e a importância desse livro e como ele precisa ocupar um lugar assim especial no nosso coração. Eu queria seguir agora, olhando um pouquinho para Atos, separando esse livro, tá? Nós sabemos que quem escreve Atos é Lucas, não há nenhuma dificuldade com relação a isso, tá? O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho também é o autor de Atos dos Apóstolos, de tal modo que se você pegar os dois livros e colocar um em sequência do outro, basicamente você vai perceber que funciona como se fosse um só.
Lucas termina o Evangelho dando menção da ascensão de Cristo, uma pequena menção da ascensão de Cristo. E ele começa Atos dos Apóstolos descrevendo melhor essa ascensão. Por exemplo, é por causa de Lucas, em Atos, que nós sabemos que Jesus conversou com os apóstolos e falou acerca do Espírito Santo, deu a ordem, fiquem em Jerusalém. Só depois ele foi elevado aos céus. Então, se você juntar os dois, basicamente você tem um livro só. Até porque eles foram os dois destinados à mesma pessoa. O mesmo Teófilo que foi, para quem foi destinado Lucas, o Evangelho, é o mesmo para quem foi destinado Atos. Nós não temos em Atos mais informações sobre esse sujeito. A gente continua supondo, e a não ser que aconteça um fato histórico novo, pelo resto do tempo a gente vai continuar supondo que esse sujeito chamado Teófilo era talvez um grande funcionário romano que estava querendo saber sobre a vida de Jesus. Mas o fato é que Lucas escreve para esse sujeito e a escrita de Lucas é muito parecida com a do Evangelho. Ele é organizado, ele é sistemático, ele é muito pontual nos detalhes e isso permite que a gente consiga dividir o livro de Atos em pelo menos 3 blocos. Poderíamos dividir em mais, claro, até por assuntos, se você quiser. Mas eu gosto dessa divisão que eu vou passar para vocês. Nós poderíamos dividir em 3 blocos bem distintos e tirar desses blocos alguns detalhes que valem a pena a gente estudar um pouquinho, tá bom? Vamos seguir então. O primeiro bloco que eu queria tirar é o capítulo 1 e 2. O que é esse bloco? Qual seria o título desse bloco? A vinda do Espírito Santo. Tá? Esse é o bloco mais importante do livro. Por quê? Porque o restante do livro depende do Espírito. Se o Espírito Santo não tivesse vindo, não teria tido absolutamente nada. Então, a parte mais importante do livro de Atos é o capítulo 1, capítulo 2, quando nós vemos a promessa e o cumprimento da promessa de Jesus acerca do Espírito para a sua igreja. Tá? Jesus promete no capítulo 1, diz, olha, esperem, não façam nada, esperem para que o Espírito venha. E no capítulo 2 o Espírito vem. E logo na vinda do Espírito já começa o serviço, porque Pedro sai pregando e milhares de almas se convertem. E assim vai se sucedendo como se fosse uma grande bola de neve que vai engolindo e passando por cima de tudo. E o Evangelho vai se espalhando e ninguém consegue deter. Por quê? Porque o Espírito veio. E desse bloco eu queria destacar, deixa eu colar aqui para não errar o número, eu queria destacar 3 coisas desse bloco que são dignas de observação. Primeira coisa, a obra de Deus não pode ser feita sem Deus. É exatamente isso. O capítulo 1 é o exemplo. Jesus ressuscitou e está com os discípulos. E os discípulos, então, ali querendo saber o que ia acontecer. E alguém pergunta a Jesus o seguinte, em Atos, capítulo 1. Quando é que o Senhor vai vir? Quando é que as coisas vão mudar? Né? E como é que nós vamos fazer? E Jesus faz uma promessa. Né? Capítulo 1, versículo 8. Fiquem e esperem, até que venha sobre vocês o Espírito Santo, e sejam revestidos de poder e autoridade para pregarem. Irmãos, perceba que Jesus não permitiu que os seus discípulos proclamassem o Evangelho antes da presença do Espírito Santo. O que significa isso? Uma coisa muito clara, mas verdadeira. A obra de Deus não é feita na força dos homens. Ela não pode. A obra de Deus não pode ser feita na minha força, no meu dinheiro, no meu conhecimento, na minha capacidade, no meu esforço. Não funciona assim. A obra de Deus é feita com Deus, por Deus. Nós somos participantes. Quando temos o Espírito, estamos capacitados a proclamar a obra de Deus. Se não temos o Espírito, não temos como fazer a obra de Deus, porque nem de Deus somos. É uma lógica muito simples. Então perceba que aqueles homens só tiveram a autorização de avançarem
na realização da obra depois de terem a presença de Deus com eles através do Espírito Santo. Assim precisa ser conosco também. A igreja, as obras de Deus que nós estamos dispostos a fazer não podem ser feitas pela nossa vontade, segundo a nossa forma, do nosso desejo, pela nossa força. Não. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos ser guiados, instruídos, direcionados, capacitados, guardados para que a obra de Deus aconteça. E isso tudo pela ação do seu Espírito. A obra de Deus não pode ser feita sem Deus, porque senão não é obra de Deus, é obra de homens. E obra de homens não é eterna, não produz salvação. Essa que é a grande questão. O segundo destaque desse período, desse bloco, que eu queria pensar aqui, é que o Espírito Santo veio até nós para nos capacitar a realizar a obra de Deus. Perceba que aqueles homens precisaram esperar. E quando o Espírito veio, o Espírito os conduziu à realização da obra. Pedro, irmãos, Pedro era um pescador. Como eu falei no nosso primeiro estudo, ele era um sujeito iletrado, ele não tinha assim um conhecimento absurdo, ele não tinha feito assim anos e anos de estudo, ele era um sujeito comum do povo, como eu e você. Mas olha que interessante, quando esse sujeito que era pescador de uma região que ninguém levava a sério, se levantou, guiado pelo Espírito, no poder do Espírito Santo, a pregação de Pedro, que nada mais foi do que contar a história de Jesus e o que Jesus veio fazer, arrebatou os corações de milhares de pessoas que estavam lá naquele lugar. Irmãos, Pedro teria condição de fazer isso por si só? É óbvio que não. Não tinha capacidade. Mas quando o Espírito vem, ele capacita. Quando o Espírito nos leva à realização da obra que Deus tem chamado, ele nos dá a capacidade de realizar. Porque é Ele, e por meio dele, que todas as coisas vão acontecendo. O terceiro destaque que eu queria pensar aqui é que a igreja cresce não na capacidade dos homens, mas na ação do Espírito. Perceba que aqueles homens que estavam lá, vamos falar da parte humana agora, haviam andado com Jesus. Só isso os coloca numa categoria diferente, tá? Faz com que eles sejam assim, que tenham muito mais conhecimento. Quantas coisas eles viram que nós não vimos, ou quantas coisas eles ouviram que nós não ouvimos e que não foi registrado, porque Deus não quis. Mas perceba que no capítulo 2, no final do capítulo 2, no último versículo, Deus faz questão de deixar registrado em Atos o seguinte: diariamente o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Olha que coisa tremenda, irmãos. A obra da pregação é nossa. A obra da salvação é de Deus. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que nós somos como semeadores. Nós lançamos a semente. Agora, assim como o homem do interior joga a semente na terra e não pode fazê-la crescer, nós também não podemos gerar salvação no coração de ninguém. Nós podemos jogar a semente, que é a nossa obra, que o Espírito nos capacita. Mas é o Espírito de Deus que faz essa semente crescer no coração dos outros. Ou seja, a igreja cresce não quando ela tem muito dinheiro. A igreja cresce não quando ela tem muito programa. A igreja cresce não quando ela tem uma fórmula miraculosa. A igreja cresce não quando alguém descobre algo novo. Não, a igreja cresce em salvação quando o Espírito Santo de Deus está atuando. Por que eu quero destacar bem isso, irmãos? Porque hoje nós chegamos a um tempo em que os pastores estão muito mais preocupados com fórmulas para o crescimento da igreja do que com a atuação do Espírito Santo. Parece que na cabeça dos pastores hoje, você ter um templo lotado de pessoas significa que todas elas são salvas, vão para o céu e a igreja é um sucesso. Não é isso que a Bíblia nos orienta. É óbvio que a Bíblia nos orienta que o Evangelho cresce, e glória a Deus por isso, e tem que crescer, e as conversões têm que acontecer. Mas a conversão verdadeira não se dá por fórmula.
A conversão verdadeira não pode ser produzida por um esquema da igreja, não pode ser produzida por uma atitude da igreja, não. A conversão verdadeira, ela só é possível no toque do Espírito Santo no coração do pecador. É o Espírito de Deus que faz a igreja de Cristo crescer. É o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos tanto do Espírito Santo e por isso que nós precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo. Porque é Ele que faz com que tudo aconteça para a honra e glória do nome de Jesus. Nós poderíamos falar muito mais sobre esse bloco do capítulo 1 e 2, mas a nossa proposta é dar uma olhada geral. E eu queria passar para o segundo agora. O segundo bloco que a gente consegue observar com clareza em Atos vai do capítulo 2, tá, versículo 14, até Atos 12, que é o ministério de Pedro. É óbvio que você, ao ler Atos, você percebe que dentro desse bloco nós retiramos alguns pedaços, tá? Tem, por exemplo, a história de Estevão, o evangelista, o diácono, que foi tremendamente usado por Deus. Temos a história de Filipe, né? Que ao sair fugido de Jerusalém, ele sai pregando o evangelho e coisas tremendas vão acontecendo, né? Então nós podemos sacar desse ministério de Pedro esses pedaços, mas em suma, o foco desse grupo de capítulos está em cima de Pedro, o apóstolo, tá? E eu queria destacar em cima disso, pelo menos 4, desculpa, tá aqui uma que eu não tinha separado. Queria destacar, desculpa, é 3 coisas mesmo, eu que estou confundindo. Queria destacar 3 coisas acerca desse bloco aqui que é interessante. A primeira delas é a restauração de Pedro. Como assim? Se você lê os evangelhos, você descobre que Pedro acaba os evangelhos de uma maneira um pouco complicada. Por quê? Nós temos Jesus no Getsêmani, né? E chegam os soldados para prender Jesus. Pedro sai enfurecido, corta a orelha de um dos soldados, Jesus faz todo mundo parar, repreende Pedro, cura aquele soldado. Jesus é preso, Pedro sai se esgueirando, indo atrás de Jesus, e durante o julgamento de Jesus acontece o que Cristo já havia falado durante a última ceia para Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes, e isso acaba com o coração daquele homem. A Bíblia diz que na 3ª vez, quando ele nega Jesus e o galo canta, ele se lembra, né, de que Jesus o havia alertado. E ele lembra que ele tinha dito a Jesus de que ele estava disposto a morrer. Mas isso era mentira, porque ele fugiu, ele não se entregou com Cristo, ele fugiu para não morrer. E ele sai chorando amargamente, o coração daquele homem estava destruído, arrebentado. Pedro entendeu que havia falhado e se sentiu talvez o pior dos homens. Quando Jesus ressuscita, Jesus faz questão de ir atrás de Pedro e conversar com ele, né? E Jesus então pede para que ele pastoreie as ovelhas. E assim termina os evangelhos. E a gente não sabe de Pedro mais nada. Mas a impressão que fica para mim e para você é que Pedro ele falhou nesse ponto, né? E acabou falhando. E quando você lê Atos, você encontra Pedro restaurado por Deus, né? E ocupando posição de liderança entre os apóstolos. Por exemplo, quando o Espírito Santo vem e eles são capacitados pelo Espírito, quem prega é Pedro, não são outros. É Pedro que se levanta para pregar. E Pedro então vai desenvolvendo o seu ministério, né, do seu jeito, sempre muito assim incisivo, sempre muito com muita dedicação, com muita euforia, vamos dizer assim, às vezes até com um pouco um pouco sem noção das coisas. E muitas coisas vão acontecendo através da vida de Pedro, né? Ele acaba sendo usado por Deus para fazer milagres extraordinários e para mudar certas posições da igreja. Então eu destaco essa mudança de Pedro, sabe? O nosso Deus, ele é um Deus que ele tem a capacidade de nos restaurar. Ele entende as nossas falhas e sabe que somos imperfeitos, fracos e que vamos errar. Muitas vezes vamos errar e vamos errar muito. E ele tem a capacidade de nos restaurar por completo. Pedro foi restaurado por completo. O segundo destaque desse bloco que fala sobre Pedro é que Pedro foi usado para mudar a postura da igreja
em relação aos gentios. Talvez você pense assim, pastor, mas espera aí, quem começou a falar para os gentios foi Felipe. Não, é verdade. Só que nós precisamos entender o peso de Pedro. Pedro era apóstolo. E pelo que nós entendemos em Atos ali, pelo menos no começo, era tido como líder desses apóstolos, né? E lá no capítulo 10 acontece um fato que muda todo o cenário, ou que soma-se a uma mudança de cenário que vai acontecer muito positiva no capítulo 15. Pedro está lá e de repente Deus lhe dá uma visão acerca de um lençol com vários animais impuros que os judeus não comiam. E Deus diz assim, mata e come, Pedro. Pedro recusa e o Senhor Jesus fala para Pedro uma coisa muito interessante, diz assim, não despreze aquilo que eu santifico, né? E ele então lhe dá uma ordem a Pedro, olha, amanhã vai chegar fulano e está lá na casa de Cornélio, estão te esperando, você vai lá e fale. Cornélio era romano, ele era gentil, isso era impensável no começo. Nos primeiros anos ali da igreja, bem no início da igreja, o que podemos entender é que, segundo Atos, é que a igreja em Jerusalém não estava muito interessada que o evangelho de Cristo chegasse aos ouvidos dos gentios. Tá? E é através das perseguições que isso começa, primeiro com Felipe e depois ali com Pedro em Cornélio. E quando Pedro chega lá na casa de Cornélio e fala do evangelho e Cornélio, aquelas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo, isso indica para nós uma mudança de postura muito grande, irmãos. Como eu falei, a porta para os gentios está se abrindo, o evangelho é para todos. E isso vai se concretizar lá no capítulo 15, quando depois da primeira viagem missionária de Paulo, começa um burbúrio na igreja de que os judeus queriam circuncidar os gentios convertidos porque entendiam que era assim que precisava para ser salvo. E ali então eles reúnem o concílio de Jerusalém e os líderes da igreja decidem então que não, que a salvação era só pela fé. E isso é algo, irmãos, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença para mim e para você. Nós cremos piamente, sem sombra de dúvida nenhuma, de que nós somos salvos apenas pela fé, somente pela fé. Então, que tremendo é esse papel de Pedro em ser usado para isso. Isso é digno de destaque. E em terceiro lugar, um outro destaque que eu queria pensar aqui da vida de Pedro é o início das perseguições. Porque nós vemos muito Paulo sofrendo, né, com as dificuldades em Atos, principalmente depois da sua primeira prisão e de sua ida a Roma. Mas quem começa a sofrer as perseguições no início de tudo é Pedro, né? Depois que ele e João curam aquele paralítico na porta do templo, através do nome de Jesus, inicia-se a perseguição. Eles são levados ao Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, e ali eles são inquiridos de por que aquilo aconteceu e em nome de quem aquilo aconteceu. E ali começa uma perseguição então moderada e ela vai se escalonando e vai ficando cada vez pior, e até o ponto de que ali entre os judeus em Jerusalém, Estevão é morto, depois Tiago, o apóstolo, também é morto, a igreja se espalha, e algum tempo depois, né, já sob o comando de Roma, então começam perseguições muito severas. Numa dessas perseguições, por exemplo, a de Nero, é a perseguição em que Pedro foi morto, né, em Roma, junto com Paulo também. Os dois morreram sob essa perseguição de Nero, né? Então, nós podemos destacar desse bloco aqui, Pedro ele serviu assim como um início, como uma introdução do que seriam as perseguições da igreja. Ele começou a sofrê-las e depois daquele período a igreja não parou mais de ser perseguida. Ainda hoje nós encontramos lugares no mundo onde a igreja é severamente perseguida. Encontramos lugares onde a igreja não é perseguida com severidade, mas é perseguida. Para vocês terem uma ideia, aqui no nosso continente, na América, nós tínhamos o ano passado 2 países na lista dos 50 países onde é mais difícil a pregação do evangelho por causa da perseguição. Era o México e a Colômbia. Esse ano de 2020 o México saiu da lista, glória a Deus por isso, mas a Colômbia continua. E Brasil e Colômbia fazem divisa, irmãos. Olha que interessante. Aqui, onde a pregação do evangelho é amplamente permitida e muitas vezes incentivada,
na Colômbia há uma severa perseguição, não por parte do governo, mas por parte das guerrilhas colombianas, né, que não aceitam a pregação do Evangelho. Então, perceba que desde aquela época até hoje a igreja sempre foi perseguida. E será assim até o fim, porque o mundo jamais aceitou e jamais aceitará o Evangelho. Atos é a prova disso. Tá? As pessoas perseguem, o mundo persegue, o inimigo persegue a igreja. Bom, nós teríamos muito mais também para falar sobre Pedro e sobre esse bloco desses capítulos aqui, mas a nossa proposta não é essa, né? Então nós vamos só dar uma passada por cima. Vamos agora para o último bloco, irmãos, que é do capítulo 9, aí você pula o 10, 11 e o 12 e entra no 13 e daí vai até o 28. Esse é o bloco do ministério de Paulo. Tá? O ministério de Paulo, ele é assim o ministério que mais ocupa espaço no livro de Atos. Tá? Ele ocupa grande parte do livro. A primeira pergunta talvez que surja é por quê? Por que o ministério de Paulo ocupa grande parte? Possivelmente, é óbvio que foi Deus que quis, isso é inquestionável. Mas uma possibilidade, vamos colocar assim de forma humana, é porque Lucas é o escritor. E nós sabemos, mediante Atos 16:10, tá? E também Colossenses 4:14, que Lucas era companheiro de viagem de Paulo. Tá? Então todas as viagens, ou a boa parte das viagens de Paulo, Lucas estava presente. Ele era companheiro e, dizem os historiadores, médico pessoal de Paulo. Os eruditos aí dizem que Paulo tinha uma doença muito séria nas vistas, um problema grave, e precisava de acompanhamento médico. E Lucas, então, era o seu assessor, o seu médico aí de plantão, né? Se você ler Atos 16:10, talvez você vai dizer assim, pastor, mas não aparece o nome de Lucas aqui. Não, não aparece. Mas se você perceber o texto está em primeira pessoa, né? O texto diz assim, nós vamos, né? Ou partimos, eu não lembro direito, nós partimos para tal lugar. Ou seja, a pessoa que está escrevendo estava lá com eles naquele momento. E se Lucas foi o escritor, era Lucas que estava lá. Tá? Então, provavelmente, nós temos a maior parte do ministério de Paulo porque Lucas participou disso. Tá? E Paulo é o grande expoente, irmãos, da questão missionária, até os dias de hoje. O maior missionário do mundo. Né? É conhecido comumente com esse título. Com as viagens que ele promoveu, o evangelho se espalhou de uma forma extraordinária pelo Império Romano, tá? E igrejas foram plantadas em todos os lugares. Você está vendo agora aí na sua tela as viagens missionárias de Paulo. O livro de Atos registra 3 viagens. A primeira delas, você está vendo aí o mapa, né? Perceba que não foram muitas cidades, algumas, tá? Aí você vai ver agora, nesse ponto, a segunda. Olha como já aumentou. É óbvio que algumas das cidades da segunda viagem missionária já tinham igreja. Tá? E Paulo passou então revisitando esses lugares e seguiu adiante abrindo outras. Né? A sua rede de influência foi aumentando. E em terceiro lugar, perceba que ficou ainda maior. Né? É na terceira viagem missionária, então, que nós temos, na segunda viagem missionária, desculpa, que nós temos a entrada de Paulo na Macedônia, que é a Europa, no caso era a Grécia, mas é o nosso ocidente, e é por isso que o evangelho está conosco hoje. E aqui você consegue ver também a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós não vamos detalhar nenhuma dessas viagens, porque nós não temos tempo para isso, não é nosso propósito nesse momento. Tá? Mas de forma geral, a gente pode afirmar que todas elas sempre foram dirigidas pelo Espírito Santo. E tudo que aconteceu nessas viagens foi tudo direcionado por Deus para o avanço do Evangelho. Paulo foi usado de forma extraordinária com o propósito claro de que o Evangelho se espalhasse em meio aos gentios. Então ele foi um missionário, um plantador de igreja, excepcional. Paulo plantou várias igrejas e também falou acerca de Jesus para várias e várias pessoas. E isso trouxe um grande impacto para a igreja, né? Mas também um grande impacto para o mundo romano da época. Porque através da ação missionária de Paulo e também de outros, mas principalmente de Paulo,
A igreja começou a aparecer aos olhos do Império Romano, que não acontecia antes. E as pessoas começaram a perceber essa ação, tá, que estava na igreja e através da igreja. E coisas espetaculares aconteceram ali através de Paulo. Eu queria destacar só uma coisa a respeito desse bloco, e poderia ter escolhido muito mais, mas eu queria falar só a respeito disso agora, porque eu acho muito importante. Eu queria destacar a pessoa de Paulo. Por quê? Paulo é o exemplo vivo, irmãos, de que Deus pode salvar e transformar qualquer homem. Quando você lê o capítulo 9 de Atos, você fica impressionado com a descrição daquele capítulo. E conforme você vai lendo Atos e você vai percebendo a atuação de Paulo, e se você acompanhar a vida de Paulo nas outras cartas que ele escreveu, até chegar em 2 Timóteo, que foi a última, você percebe que o homem que iniciou o capítulo 9 de Atos não é o mesmo homem que está agora velho escrevendo 2 Timóteo. É alguém completamente transformado. Paulo foi completamente mudado por Jesus, irmãos. E isso talvez é o grande encanto que nós precisamos entender e a grande lição que nós precisamos tirar de Atos. Atos é um livro que nos mostra a transformação de pessoas. Sim, Atos nos fala de pessoas que eram pecadoras, perdidas em seus pecados, condenadas ao inferno, que foram resgatadas por Cristo, salvas por Jesus, acrescentadas à família de Deus e que agora constituem uma igreja que é usada pelo Espírito de Deus para fazer o quê? Mais salvação, mais restauração, mais graça. Paulo é o grande exemplo de Atos no sentido de que Deus transforma, de que o Espírito Santo move, de que o Espírito Santo restaura, né? Paulo era assassino, era perseguidor, era cruel, era fanático, ele odiava a igreja, odiava os cristãos e odiava Jesus. E um dia o Senhor o pegou. O Senhor o pegou. E aquele homem que era cruel, assassino e que tinha tanto ódio no coração, foi completamente transformado. E aquele que perseguia agora se torna um proclamador. Aquele que buscava matar e destruir a igreja agora se torna um plantador de igrejas. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Esse é o grande exemplo de Atos. É o Espírito Santo resgatando pecadores, salvando e movendo com a mão de Deus para derramar graça e mudar pessoas. Esse é o grande exemplo. Tem muita coisa que a gente poderia destacar de Atos e principalmente das viagens ou da ação de Paulo. Mas eu penso que o grande destaque que nós precisamos guardar no coração, pelo menos agora, é exatamente esse. Não há caso perdido para Deus. Não há. Atos é o grande exemplo disso. Pedro foi restaurado. Nós tivemos homens em Atos que foram restaurados por Deus, famílias que foram salvas. Nós tivemos pessoas que nunca haviam ouvido o Evangelho e se converteram. O carcereiro de Filipos, por exemplo. Nós tivemos pessoas que expressaram a sua fé de tal forma que receberam o título de serem chamados de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, pequenos cristos. Atos é um livro de transformação de pessoas, porque é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo transforma, o Espírito Santo salva, o Espírito Santo renova pessoas. E essa é a grande ação da igreja, irmãos. Essa é a grande função da igreja. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos como objetivo para que seja feito, tem que ter em mente isso. A nossa função é sermos cooperadores do Espírito para a transformação de homens, para a salvação, para a graça de Deus sobre a vida de pessoas. Paulo é o grande exemplo disso. Se Paulo foi resgatado, se Paulo foi salvo, se Paulo foi transformado, eu e você também podemos. E os outros também podem. Então essa é a grande lição. E eu queria terminar desafiando você a ler o livro de Atos. Se você nunca leu, leia. Você vai se impressionar e você vai encantar o seu coração com esse livro, porque ele é um livro onde o Espírito Santo atua com poder e graça para salvar, restaurar, libertar
e trazer nova vida a muitas pessoas. Amém? Meu irmão, Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Um abração para você, tá? Que você esteja tendo dias bons, mesmo nessa quarentena, mas que você esteja tendo dias bons. Um abração, ó. Beijo, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.